na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés. A paz do Senhor Jesus, 10h30 em ponto, nesta manhã de segunda-feira, no horário de Brasília. A partir de agora estamos entrando no ar pela nossa TV Manaim, também no canal no YouTube, pela Rádio Manaim, enfim, pelas nossas multiplataformas. A você que nos acompanha no Brasil e também no exterior, e que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu trabalho, seus estudos, e aonde você estiver, você a partir de agora é o nosso convidado, porque estamos entrando no ar com Lâmpada para os Meus Pés, edição de segunda-feira, dia 6 de maio de 2024. E nós estamos aqui falando sobre um tema tão importante, né? O preparo da igreja para o arrebatamento. E nós estamos estudando, dando continuidade aos estudos do livro de Cantares de Salomão. Pastor Gilson, seja muito bem-vindo. Antes de eu falar com o pastor Gilson, compartilhe o link do Lâmpada, hein? Compartilhe, vamos evangelizar, envie o link para a sua igreja, envie o link para o seu pastor. Esse mês estamos orando aí pelos pastores e famílias, hein? Envie o link aí para os seus amigos, evangelize, vamos compartilhar o nosso link. Agora sim, pastor Gilson Souza, dando o nosso bom dia aqui e, é claro, cumprimentando com a paz do Senhor Jesus. Pastor Gilson, tudo bem? Paz do Senhor. Tudo bem, Jorge, a paz do Senhor, maravilha, podemos estar aqui novamente, principalmente para discorrer, né? A respeito de um tema tão extraordinário como esse da escola bíblica, que, aliás, quando terminou aquela escola bíblica, Jorge, eu tive aquela sensação, assim, o seguinte, foi uma riqueza, né? Uma riqueza de ensinos que alegrou muito o nosso coração, fortaleceu muito a nossa fé. Como a gente vê, a gente cada vez mais que penetra no livro de Cantares de Salomão, a gente vê isso, né? Bom dia para você, Jorge, a paz do Senhor, nossos queridos companheiros que estão conosco também na bancada hoje, o pastor Gerson Belúcio, o pastor João Cidade, o pastor Samir e também o pastor Ricardo Azevedo. E os nossos queridos ouvintes também cumprimentamos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. E aproveitando, deixa eu cumprimentar aqui o pastor Gerson Belúcio, em Portugal. Um abraço ao nosso povo aí da Europa. Pai do Senhor. Olá, Jorge, pastor Gilson, a paz do Senhor também aos nossos companheiros de bancada e os nossos queridos ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. Pastor Samir, diretamente dos Estados Unidos. Pai do Senhor, seja bem-vindo ao Lâmpada. Pai do Senhor Jorge, Pai do Senhor, queridos ouvintes, companheiros da bancada, alegria estarmos juntos mais uma vez. Alegria toda nossa. Pastor João Cidade, saindo dos Estados Unidos, vamos agora para São Paulo. Pastor João Cidade, Pai do Senhor, bom dia. Bom dia, Jorge, a paz do Senhor Jesus, uma alegria estarmos juntos. É muito bom estarmos nessa manhã de segunda-feira participando de mais um Lâmpada. Meu abraço aos pastores da bancada, pastor Gilson, os demais pastores e os nossos queridos ouvintes no Brasil e no exterior. Vamos em frente, Jorge. Maravilha. Pastor Ricardo Azevedo, também em Portugal. Um abraço aos queridos irmãos aí de Odivelas. Pai do Senhor. A paz do Senhor, Jorge, a paz do Senhor aos pastores da bancada, a paz do Senhor aos nossos ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. Muito bem, pastores aqui apresentados. Pastor Gilson fará uma breve introdução. Você que está acompanhando aqui o Lâmpada para os Meus Pés. Pastor Gilson, fica à vontade. Ô Jorge, na verdade, o que acontece? O livro de Cantares é um livro poético e os poetas usam a linguagem da natureza. E o livro de Cantares usa muito a linguagem da ecologia de Israel, a natureza, a ecologia de Israel, para falar a respeito, né, daquilo que é profético. A linguagem poética, ela serve apenas de moldura para a linguagem profética contida no livro. E é o que nós pudemos ver nessa escola bíblica de ontem, a respeito dos assuntos, dos vários conteúdos, né, várias expressões poéticas e da ecologia de Israel, usando elementos, né, da ecologia para falar profeticamente, né? Porque o livro, quando ele fala sobre o sol, ele está falando do sol da justiça. Ele fala sobre a lua, ele está se referindo profeticamente à igreja que reflete a luz do sol, quer dizer, a luz do Senhor Jesus. Então, realmente foi um ensino muito profundo e esperamos que realmente tenha contribuído muito para aumento, né? Ou seja, fortalecimento da fé de cada um dos irmãos naquela escola bíblica de ontem.
Amém, glória a Jesus. Bom, lâmpada para os meus pés, pastor Gilson fez aqui a sua breve introdução. Pastor Gilson, vamos convidar aí os pastores para estarem trazendo aqui mais informações, mais comentários sobre a escola bíblica dominical de ontem, né? Muito bem, Jorge. Realmente a gente vê que as nossas perguntas foram divididas em várias partes, né? A primeira pergunta, ela fala sobre a letra A, letra B, né? Letra D, letra C, D e E. E nós vamos aqui fazer uma divisão, então, dos comentários, porque a primeira pergunta terá o comentário do pastor Gerson Belucci, que vai falar sobre as letras A, B e C. Ele vai falar sobre a vinha e também a respeito das pombas e também dos lírios entre os espinhos. Pastor Gerson, a sua vez, companheiro, a paz do Senhor. Muito bem, irmãos. Vamos à pergunta 1, que é para todos, né? Eu vou ficar com o item A, B e C. No livro de Cantares, nos capítulos 1 e 2, encontramos uma linguagem profética que usa elementos da ecologia de Israel para falar à igreja fiel. Identifique o significado profético das seguintes referências à noiva. Item A, Cantares, capítulo 1, verso 6, sobre a vinha. E a resposta, meus irmãos, está nesse versículo. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. A vinha nesse texto, meus amados, refere-se à obra, a tudo aquilo que está relacionado à igreja, ao ministério ou ao serviço. A igreja, nesta hora que antecede o arrebatamento, ficou com a responsabilidade de preservar a herança que nos foi deixada. Fez o mesmo que Nabote, lembram de Nabote, que preservou a herança dos pais. A igreja fiel, portanto, meus queridos, atende à recomendação que está no livro de Apocalipse 3:11, capítulo 3, verso 11, que diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos ao item B, que é Cantares 1:15, que fala sobre as pombas. A resposta é bem clara, meus irmãos. A pomba é tipo do Espírito Santo que está sobre a igreja. Então a expressão desse versículo, os teus olhos são como os das pombas, refere-se à igreja que reflete a luz da revelação de Jesus na sua própria vida, na vida dela como igreja. Então, uma visão apurada da pomba que enxerga tudo ao seu redor fala a respeito da igreja fiel. E a igreja fiel percebe tudo aquilo que está em sua volta e sabe de tudo. Por quê? Porque tem o olhar do Espírito Santo. O Espírito Santo tem descortinado os mistérios da eternidade para a igreja. Então ela é dependente desses mistérios do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. E por fim, Cantares 2:2, que fala o lírio entre os espinhos. E essa expressão, meus irmãos, lírio entre os espinhos, refere-se à igreja que se destaca no meio dos espinhos, né? Que é o mundo. A origem do lírio é nos charcos, mas ele não traz as características do pecado, da lama que aponta para o pecado. Então, em meio a este mundo tão cheio de espinhos, que é o pecado, né? A igreja não se mistura, ela não se contamina com essa lama, porque ela é santificada pela ação gloriosa do Espírito Santo. Ela possui a pureza, a brancura desse lírio. Cantares 2:2 diz isso, né? Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Glorificado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Jorge, pastor Gilson, passo novamente a palavra para os companheiros. Amém, muito bom, Gerson, louvado seja o Senhor, né? Respostas tão maravilhosas que nos ensinam tanto, né? Vamos então agora à outra parte da pergunta número 1, que estão relacionadas a figuras da ecologia de Israel, que falam sobre a noiva. O pastor Gerson falou a letra A, a letra B e a letra C, agora a letra D e a letra E estão por conta do pastor Samir Abaso. Pastor Samir, a paz do Senhor, companheiro. Amém. Letra D fala da voz da rola de Cantares 2:12
E a voz da rola representa a voz do Espírito Santo, queridos irmãos, que anuncia que o verão está próximo. O verão aponta para a vinda do Senhor Jesus, como podemos ver próprio Senhor Jesus dizendo em Mateus capítulo 24, versículos 32 e 33. Portanto, nos nossos dias o Espírito Santo tem anunciado que o arrebatamento da igreja fiel está próximo e que em breve viveremos eternamente com o nosso Senhor Jesus. A letra E fala das vides em flor, em Cantares 2:13. As vides em flor exalam o seu aroma. As vides em flor refere-se à manifestação dos dons espirituais no meio da igreja fiel, como cumprimento da profecia de Joel 2:28, quando o Espírito Santo fala na profecia sobre o derramamento do Espírito Santo na última hora, sobre toda a carne, quer dizer, sobre todo o corpo, e o que é mencionado pelo Pedro na primeira pregação em Atos capítulo 2, verso 17, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A igreja fiel exala este aroma dos dons espirituais em profusão. Os dons espirituais, que são as flores, na verdade, eles exalam um aroma da presença de Jesus vivo, de Jesus glorificado no meio da igreja fiel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Samir, pela sua participação. Glória a Deus. Vamos dar continuidade agora. E na pergunta 2, interessante, nós vamos ver agora as mesmas referências, mas agora desta vez relacionadas ao noivo. Então, que figuras da ecologia de Israel que estão relacionadas ao noivo. E a primeira delas, nós vamos aqui na pergunta número 2, que está dividida em 5 respostas, e vamos ver os comentários das 3 primeiras partes, da pergunta, que é a letra A, a letra B e a letra C, que serão feitas pelo pastor João Cidade. Pastor João Cidade, a paz do Senhor, companheiro. Paz do Senhor, pastor Gilson. Então vamos lá, vamos dar continuidade à letra A, como o pastor Gilson disse. Agora, os comentários das figuras se referem ao noivo. Então, em Cantares 1:13, a expressão um ramalhete de mirra. Então, aqui, a figura ecológica aqui é a mirra. Então, Cantares 1:13 diz assim: o meu amado é para mim um ramalhete de mirra. Então, o ramalhete de mirra fala do sofrimento da igreja por amor ao Senhor Jesus. A mirra, irmãos, é aquela planta que quanto mais prensada, nós temos estudado, isso foi mencionado várias vezes na escola bíblica dominical, quanto mais prensada, mais ela produz um bom perfume. Então, o Senhor Jesus, para a igreja primitiva, foi sofrimento, mas ao mesmo tempo a igreja exalou o perfume do testemunho do seu sofrimento por amor ao Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. A outra figura ecológica, irmãos, é o cacho de Chipre nas vinhas de Engedi, que nós vemos lá na letra B, que é a pergunta, em Cantares 1:14. Então, um cacho de Chipre nas vinhas de Engedi fala da operação do Espírito Santo no meio da igreja. O Senhor Jesus é para a igreja, irmãos, as bênçãos das operações do Espírito Santo em sua vida, que são as vinhas. O cacho de Chipre fala da igreja gentílica, porém as vinhas, elas são as operações do Espírito Santo, elas são de Engedi, que é uma cidade da Judéia, que aponta para o Senhor Jesus, a videira verdadeira, como mencionado no Evangelho de João, no capítulo 15. Então, aponta profeticamente para a operação do Espírito Santo do Senhor na vida da igreja gentílica, a igreja espalhada pelos 4 cantos da terra. Louvado seja o Senhor. E a letra C, irmãos, a outra figura ecológica, mencionada no livro de Cantares aqui, Cantares 2:1, é a rosa de Saron, que aponta também para o Senhor Jesus, o noivo. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Então se aplica profeticamente ao Senhor Jesus e à operação do Espírito Santo na vida da igreja,
que prepara a igreja para o arrebatamento. Então, a rosa de Saron, irmãos, aparece na primavera, após o inverno. E isso fala, né, da operação do sangue de Jesus e do derramamento do Espírito Santo sobre a vida da igreja nesta última hora. Louvado seja o Senhor, pastor Gilson. Hein, pastor João Cidade, maravilha, né? Esses comentários como enriquecem, né? A gente saber coisas tão maravilhosas assim relacionadas ao noivo, ao Senhor Jesus, né? Mas vamos continuar ainda porque temos mais duas figuras ecológicas que estão relacionadas com o noivo, e essas figuras estão agora na pergunta número 2, letra D e letra E, e serão comentadas pelo pastor Ricardo Azevedo. Pastor Ricardo, a paz do Senhor é sua vez agora, companheiro. Muito bem, pastor Gilson. Então vamos à pergunta número 2, letras D e E. A letra D, que está em Cantares 2:3, a expressão é a macieira. E nós vamos então comentar um pouco a respeito disso dentro dessa expressão a macieira. Então vamos lá. A macieira, né? A expressão macieira entre as aves do bosque apresenta o Senhor Jesus quando ele se destaca entre aquilo que está no bosque e no mundo. O Senhor Jesus possui sombra, lugar de conforto e descanso, e alimento doce, alimento para a alma, que fala da sua palavra revelada e das operações do Espírito Santo no meio da igreja. Qual igreja? A igreja fiel, a igreja que vai morar com o Senhor na eternidade. A letra E está em Cantares 2:9 e 17, a expressão é o gamo. Então, Cantares 2:9 e 17, o meu amado é semelhante ao gamo, faz-te semelhante ao gamo. O gamo é um animal na ecologia de Israel que desenvolve grande velocidade. Assim é o anseio do Senhor em vir arrebatar a igreja fiel apressadamente. Ele tem pressa que a igreja esteja com ele na eternidade, e também a sua volta será numa velocidade extraordinária. A palavra registra como um piscar de olhos. Por isso, a igreja fiel tem que estar preparada todos os dias. Retorno com o senhor, pastor Gilson. Amém, pastor Ricardo. Muito bom esse aspecto, porque o capítulo 2, verso 9, verso 17, né? Fala exatamente da figura do gamo, como aquele animal que não corre, ele saltita, né? Ou seja, ele vem saltando. E a pressa do Senhor Jesus também é porque a igreja, né, nesta hora, ela clama pela volta do Senhor Jesus, né? Então, o verso 17, por exemplo, né, quando fala, volta, amado meu, né, faze-te semelhante ao gamo. Então, é o desejo da igreja que o Senhor Jesus venha, e venha rápido, venha depressa, né? Então, a figura do gamo é uma figura notável relacionada ao noivo, né, Jorge? É uma coisa maravilhosa, né? É verdade, pastor João, é algo maravilhoso e tem pressa, e a igreja aguarda por este grande dia do arrebatamento. Olha, você está assistindo aqui o Lâmpada para os Meus Pés, aqui no canal 126, também estamos aqui no canal 85 da Sky Livre, no YouTube, pelas nossas multiplataformas. Compartilhe o link aqui do Lâmpada para os Meus Pés. Agora chegou o momento das crianças, intermediários e adolescentes, e eu vou estar falando aqui com o pastor Gilson Souza sobre essa pergunta, sobre esse comentário, e o pastor Gilson, ele vai fazer aqui, vai trazer mais informações sobre esse assunto, a pergunta para as nossas crianças, intermediários e adolescentes. E lendo em Cantares, no capítulo 2, o verso 12, pediu para fazer uma comparação com a expressão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, descrito em Apocalipse, capítulo 3, o verso 6, identificando o momento profético que vivemos hoje, pastor Gilson. Fica à vontade aí para estar discorrendo aí as perguntas, as respostas maravilhosas das nossas crianças. Maravilha, né? E realmente como elas responderam de forma tão extraordinária, né? Várias perguntas, até anotamos aqui algumas, né? Mas o que chama a nossa atenção é o fato de que há uma estreita relação realmente entre essa expressão usada aqui no capítulo 2, verso 12 de Cantares, quando fala a voz da rola. E ainda diz que a voz da rola é ouvida, ouve-se em nossa terra. Por que em nossa terra? Isso é muito importante, porque a voz da rola fala exatamente de uma expressão que é de dentro para fora. O arrulhar da rola não é um canto belo, mas é expressivo, porque é uma coisa que vem ela faz a força de dentro para fora para expressar o seu arrulhar. E a igreja fiel de Jesus, ela é assim.
ela expressa aquilo que vem de dentro dela, que é colocado dentro dela pelo Espírito Santo. Então isso é a voz da rola, ou seja, é a voz do Espírito Santo proclamada pela igreja. E o detalhe é que na expressão ouve-se essa voz em nossa terra, significa que na obra do Senhor, a igreja fiel, ela ouve a voz do Espírito Santo, ela está atenta à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala constantemente, fala todos os dias, fala por dons espirituais, fala no meio da igreja. Então, a igreja fiel é aquela que está ouvindo a voz do Espírito Santo. Então, essa é a voz da rola e é ouvida em toda a terra. E isso está exatamente com relação ao Apocalipse, está muito bem comparado, né? Ou melhor aqui, comparado, né? Com Apocalipse 3, verso 6, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então é o que está acontecendo conosco hoje. Eu até gostaria de trazer aqui, Jorge, algumas respostas das nossas crianças, que é muito interessante. Uma criança respondeu o seguinte, a pergunta foi feita: o que quer dizer a voz da rola? A resposta foi, imediatamente, é a voz do Espírito Santo. Sim, aí veio outra pergunta, e por que se ouve em nossa terra? Aí a resposta foi, é a igreja fiel que ouve a voz do Espírito Santo. E imediatamente a criança abriu ali a Bíblia e leu o texto bíblico. Coisa maravilhosa, né? Nós tivemos também uma participação muito boa também do nosso grupo de acessibilidade. Várias pessoas, crianças, jovens, adultos, pessoas do campo da acessibilidade. E muitos deles disseram expressões notáveis, como, por exemplo, a voz da rola fala profeticamente da voz do Espírito Santo, despertando a igreja fiel para o momento do arrebatamento. Isso foi de um grupo de acessibilidade que deu essa resposta. E outro disse assim, e a expressão ouve-se em nossa terra fala da mensagem que a igreja fiel proclama a todo mundo. Olha que coisa maravilhosa, né? Do nosso grupo de acessibilidade das igrejas. Também outro grupo também de acessibilidade, né? Lendo ali o texto de Cantares, né? Aí a resposta foi o seguinte, que as flores são os dons espirituais e o tempo de cantar é quando a igreja fiel ouve a voz do amado. Foi uma resposta dada também, não é? Muito bem colocada. O outro disse assim, as flores tipificam a ação do Espírito Santo na vida de cada um. Isso aqui tratava-se de um adolescente que ele estava expressando isso em língua brasileira de sinais. E ele disse mais ainda, e chegou o tempo de cantar significa que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, o Senhor irá tirar toda a tristeza do nosso coração, toda a preocupação, porque o Senhor virá arrebatar a igreja fiel, seu povo fiel estará feliz em nome de Jesus. Que expressão notável, né? Isso foi através de língua brasileira de sinais, né? A outra disse assim, a professora perguntou, então, mas o que são as flores? Imediatamente o grupinho respondeu assim, as flores são os dons do Espírito Santo e o tempo de cantar é a alegria da salvação. Olha que coisa extraordinária, né? Até mesmo os bebês, Jorge, deram resposta. Nós tivemos algumas respostas de bebês, né? O bebê disse o seguinte, quando perguntou a ele o que era a voz da rola, o que significava, e ele balbuciando, ele respondeu, diz assim, é a voz do Espírito Santo. Ainda balbuciando, o bebê deu essa resposta, né? O outro disse assim, a voz da rola é a voz do Espírito Santo que é ouvida na igreja fiel. Como é que as nossas crianças, até os bebês significa aquela classe de 0 a 3 anos, sabe, Jorge? Então nós consideramos ainda crianças de colo, né? Porque eles não saíram ainda do colo dos pais, né? Das mães, para ir para o banquinho lá da frente, né? Então eles deram respostas maravilhosas. Realmente a gente vê como que as nossas crianças estão alcançando coisas que às vezes nós adultos, se não nos cuidarmos, nós é capaz de ficarmos para trás. E a palavra diz que da boca da criança sai o perfeito louvor, né, pastor? Perfeito louvor, glória a Jesus, louvor. isso é verdade. Glória a Deus. Lâmpada para os meus pés. E agora eu quero saber o seguinte, pastor Gilson, quarta-feira agora nós teremos aí a reunião de senhoras, o culto das servas do Senhor. O que nós temos preparado aí para essa reunião de quarta-feira, pastor Gilson? Muito bem, eu acredito, Jorge, que assim, eu diria para as nossas irmãs que estarão na responsabilidade do culto das senhoras quarta-feira, que a pergunta 1 e a pergunta 2, elas trazem realmente uma riqueza muito grande de colocações feitas, né? Ali, especialmente com relação a identificar a noiva na pergunta 1 e a identificação do noivo na pergunta 2. Mas para que não fique, às vezes, um comentário muito longo, pode-se escolher uma daquelas letras, né? Ou a letra A, ou a letra B, ou a letra C, aquela que a irmã que vai estar responsável por transmitir ou conduzir ali a dinâmica das irmãs do culto de senhoras, ela então pode escolher uma ou duas, ou alguma que mais coincide com a outra,
mas desde que não fique uma coisa também muito longa, porque se for comentar todas as perguntas, né, vai ficar muito longo. Mas acredito que a pergunta 1 e a pergunta 2 tenham elemento suficiente para tornar um assunto atraente, edificante e, acima de tudo, acessível para poder se discorrer sobre ele. Maravilha, glória a Jesus. Que Deus abençoe então essa reunião de senhoras. Quarta-feira está aí as sugestões e que Deus abençoe grandemente. Bom, deixa eu me despedir, estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do Lâmpada para os Meus Pés. Hoje é segunda-feira, dia 6 de maio de 2024. Vou me despedindo aqui, primeiramente do pastor Gerson Belúcio. Um abraço, pastor Gerson. Um abraço aos irmãos aí em Portugal, os irmãos na Europa. Pai do Senhor. Amém, Jorge. Amém, pastor Gilson. Também os queridos companheiros da bancada desse programa maravilhoso que é o Lâmpada para os Meus Pés. Eu me despeço de vocês e dos nossos queridos ouvintes com a paz do Senhor. Nos despedimos aqui do pastor Sami, nos Estados Unidos. Pastor Sami, um grande abraço, Pai do Senhor. Vou me despedir também, Jorge, um abraço, companheiros, queridos ouvintes. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor. Pastor João Cidade, Pai do Senhor, um abraço ao nosso povo aí de São Paulo. Boa semana aí, pastor. Amém, Jorge, obrigado. E o Senhor também o abençoe aí, uma boa semana, abençoe o seu trabalho. E o meu abraço a todos os nossos queridos irmãos e ouvintes no Brasil e no exterior, e os pastores da bancada, na pessoa aí do pastor Gilson, louvado seja o nome do Senhor. Jorge. Pastor Ricardo Azevedo, um abraço ao nosso povo aí da Igreja de Odivelas, em Portugal. Deus abençoe. Pai do Senhor. A paz do Senhor, Jorge. A paz do Senhor aos pastores da bancada, aos ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. Deus nos abençoe mais esta semana. Amém. Glória a Deus. 10 horas mais 56 minutos. 10h56, horário de Brasília. Segunda-feira, dia 6 de maio. Compartilhe o link aqui do Lâmpada para os Meus Pés. Compartilhe esse link para o grupo aí de senhoras da sua igreja, para o seu pastor, para os obreiros, diáconos, para a sua família também. Compartilhe o link para você também evangelizar, levando aí a palavra do Senhor. É um ensino, é uma doutrina, mas nós compartilhamos, né? E muitas pessoas têm sido alcançadas em nome de Jesus. A você que nos acompanha aqui pelas nossas multiplataformas, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua semana. Pastor Gilson Souza, obrigado pela sua vinda. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério. E estamos orando, hein, pastor Gilson, pelos nossos pastores e familiares ao longo de todo esse mês. Pastor Gilson e os nossos pastores estão sendo alvos aí das nossas orações, das orações da igreja, né, pastor? Amém. Iniciamos hoje o período da madrugada, né? Hoje Verdade. É o primeiro dia da madrugada. E durante toda a semana, o mês todo, né, estaremos orando nesse sentido pelos pastores e suas famílias, ungidos, né? E Deus tem uma grande bênção para dar às igrejas em função da intercessão pelos pastores. Maravilha. Rádio e TV Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Esse final de semana tem seminário, hein? Você vai participar conosco aqui do nosso seminário nesse final de semana. O seminário será uma grande bênção. Acompanhe tudo aqui dentro aí da nossa programação. Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés.